É com muita alegria, com muito prazer que estamos hoje aqui na TV Direta, mais uma vez, para darmos início ao nosso programa Saúde. E como vocês sabem, a gente sempre tenta trazer temas importantes, muitas vezes a gente até repete os temas, às vezes por próprios pedidos dos nossos telespectadores. Então já até deixo o aviso, você que assistiu o programa Saúde e gostaria de rever algum tema, dar alguma sugestão, gente, aproveite que a TV Direta, além do Facebook, tem a página, né? Então vocês podem entrar na página da TV Direta ou ser amigo, né? Via Facebook. O importante é vocês participarem, dar sugestões. Como o tema de hoje é um tema que a gente até já abordou algumas vezes, mas sempre existem pedidos, pessoas que às vezes perdem o tema e gostariam de assistir o programa ao vivo. Nós estamos novamente falando desse tema. E já vou falar para vocês o tema que é. Hoje vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão, qual que é a diferença, como a gente sabe que a pessoa está ansiosa, ou será que a pessoa está deprimida? E para falarmos desse importante tema, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta, já vou falar nosso amigo, porque ele já veio bastante vezes aqui, é o nosso amigo, o doutor Ricardo Pelossi. Doutor, mais uma vez, muito, mas muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, carinhosamente estar com a gente aqui hoje. É um prazer estar com vocês, encontrar e pôr para as pessoas temas que possam mobilizá-las. Então, gente, ó, como eu falei para vocês, o tema de hoje é ansiedade e falar um pouquinho sobre depressão. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo em casa deve estar falando, eu acho que eu tenho isso. Se você acha que tem, ou se você conhece alguém que tem, que precisa tomar esses ansiolíticos, esses antidepressivos, e muitas vezes até não está melhorando muito, liga para ele e fala, hoje esse é o tema do programa Saúde. E, gente, como sempre, né, vai poder participar, porque o nosso telefone, 3656-4147, ou o nosso e-mail, né, saúdetvd@hotmail.com, está à disposição de vocês. Liguem, não deixa nome, endereço, não tem problema. O importante é vocês estarem aqui conectados com a gente, certo? E vamos lá, então, ao tema do nosso programa hoje. E eu vou perguntar para o doutor, o que é ansiedade, né? Muitas vezes a gente encontra um paciente, uma pessoa, a gente vê que ela está ansiosa e uns falam, isso aí não existe, isso é frescura, né? Onde já se viu a pessoa ter ansiedade? Eu gostaria que o doutor esclarecesse de vez o que significa a ansiedade. Bom, a ansiedade diz-se que é o mal do século. É um sentimento que habita as pessoas e eu até estava contando para ela agora há pouquinho que tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, doutor, eu tenho ansiedade. E aí eu peço licença para corrigir a frase. E as pessoas concordam e eu falo, então diga, doutor, a ansiedade me tem. Ou seja, não é você que tem o sentimento, é ele que te tem. Então é como se fosse habitado por alguma coisa que tem poder sobre você. Enquanto nós estávamos conversando, eu lembrei de uma situação recente que passou em televisão, de um rapaz que estava comemorando a entrada na faculdade, acho que vocês viram isso, e ele estava tomando copos de vodka, morreu. Então vejam, estava comemorando um sucesso e aí foi comemorar desta fórmula mortífera. Então esse é apenas um dos exemplos, mas é um sentimento que eu não diria que ele é brasileiro, ele é mundial. Nós vivemos num mundo ansioso. Ligue a televisão, você vai ver a quantidade de barbaridades que estão ocorrendo, que são um subproduto da ansiedade.
pessoas que falam assim, ó, eu tô obesa, tô acima do peso, mas não é porque eu como muito, não, porque eu sou ansiosa. É verdade, doutor? A ansiedade é o estimulador de tudo isso. Nós estávamos conversando lá há pouco tempo e eu citei um exemplo de um livro que eu comecei a escrever, que depois deixei de escrevê-lo porque ele estava médico demais. E isso que eu vou contar para vocês aconteceu na realidade. Eu saí do consultório e eu precisava ir até o banco e falei, vou a pé, né? E passando em frente à porta da nossa catedral, estava saindo de lá uma moça jovem, de uns 18 anos, cujos glúteos eram enormes, né? Deste tamanho. E eu brinquei na minha cabeça que ela tinha ido procurar o padre para ver se a bênção dele diminuía o volume das nádegas da moça. E continuei descendo. E aí nós temos o nosso coreto. Ao redor desse coreto existiam 6 ou 7 rapazes, mocinhos, com latinhas de cerveja cortadas no meio, saindo fumaça. Tinha uns 3 ou 4 senhores também. Isso, crack. Continuei descendo, e lá embaixo temos aquela nossa linda fonte, com aquela escultura lá embaixo. Do lado de lá tem um bar, onde alguns homens, uns 3 ou 4, que deveriam ter saído do trabalho naquela hora, estavam dentro do bar com um corotinho de cachaça, uma garrafa de cerveja. Então, tudo isso eu estou trazendo para ilustrar que obesidade, alcoolismo e drogadição são um subproduto desse sentimento da ansiedade. Então, é algo a ser combatido. A pergunta é, remédio combate? Existem remédios que são chamados de ansiolíticos. Eles têm uma certa função diminuidora dessa ansiedade. Mas eles não chegam a sanar isso. O que seria importante era que houvesse a possibilidade dessas pessoas se tratassem psicoterapeuticamente, ou seja, serem submetidas a um trabalho de psicoterapia. Isso sim poderia ajudá-los a resolver essa questão. Então, isso eu estou lembrando de algumas pessoas que culpam, por exemplo, o excesso de peso, algum problema de tireoide. E aí, quando eu ouço isso, eu falo, coitadinha da tireoide, está pagando um pato que não é dela. Porque a tireoide é um órgão importantíssimo do nosso corpo, porque ela é controladora dos níveis de oxigênio que nós temos no cérebro. Então, a função tireoidiana precisa ser preservada, mas ela não é responsável por aquilo que se atribui a ela. Bom, enquanto nós estamos falando, dando aquela introdução a respeito da ansiedade, muitos telespectadores nossos já estão ligando, né? Então, nós vamos falando um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de depressão e tentando, assim, à medida do possível, ir respondendo as dúvidas das pessoas que estão nos ligando. E, gente, você que não ligou, dá tempo, ó o nosso telefone aí, 3656-4147. Vamos aprender sobre esse tema, que eu tenho a impressão que muita gente tem ansiedade, ou às vezes é uma pessoa depressiva e vai descobrir hoje no programa. Mas vamos lá, doutor. A Marina Betânia, lá da São Domingos. Marina, um abraço para você e obrigado pela sua ligação. Ela fez uma pergunta excelente, doutor. Ansiedade pode levar à depressão? E eu queria saber, doutor, o que sente uma pessoa assim que tem depressão? Como que ela pode saber se ela é ou não uma pessoa depressiva? São dois sentimentos que não são sinônimos, né? A ansiedade ela tem uma característica, a depressão tem uma outra. As pessoas, às vezes,
julgam a depressão como sendo uma tristeza enorme. Não necessariamente é isso, não é um sinônimo de tristeza. Nós estávamos conversando lá fora e eu falei que ia citar um exemplo. A ansiedade, ela tem uma baixa produtividade. Ela tem efeitos enormes, mas baixa produtividade. As pessoas produzem pouco. Está muito ligada à obesidade, porque o ansioso procura comer, né? Busca um prazer alimentar. A depressão está associada a isso. As pessoas traduzem como tristeza, mas nem sempre é. É um poder criativo muito grande. E eu posso dizer a vocês que o depressivo é criador. E eu vou citar um exemplo que é muito bonito. Para quem conhece a Itália, Roma tem uma capela chamada Capela Sistina. E ela todo o seu teto foi pintada por um artista chamado Michelangelo Buonarroti, que era um deprimido de carteirinha. E ele ficou pintando esse teto com andaimes e pintava, e não se sabe por que ele não ficou cego, porque caiu tinta no olho dele e ele pintou tudo aquilo, né, que está lá até hoje. E assim tem uma série de outros exemplos, ou seja, a depressão, ela busca criatividade. Não estou defendendo a depressão, porque ela também é um sentimento que abate a pessoa, mas ela tem esse subproduto, é criativo. A ansiedade, não. Então, e assim, muitos depressivos, como os ansiosos, usam medicamentos. E esses medicamentos, eles podem um dia ser retirados, ou a pessoa que toma esse medicamento tem que tomar para o resto da vida? Veja, a ansiedade, existem medicamentos que diminuem, atenuam a ansiedade. Mas eles não têm um poder de retirar a ansiedade, eles apenas atenuam. Então torna mais suportável a pessoa viver sob o manto da ansiedade. Mais suportável, não quer dizer que corrige. É diferente da depressão. A depressão, como eu tinha dito para vocês, é um sentimento que dói. Mas ele é altamente criativo. Então, existe essa diferença. Tratar a depressão talvez signifique fazer análise, porque ela é algo a ser entendida. E em sendo entendida não existe a perda da criatividade. Então, estou tentando resumir para vocês que as pessoas sempre criam a expectativa de que existe um remédio que vai mudar isso. E tanto numa situação como em outra, os remédios não têm esse poder. Ajudam. Ajudam, sem dúvida. Mas não curam. Os remédios para a ansiedade são normalmente tomados no vespertino. Depois do dia, aí vem a ansiedade. Então, as pessoas se medicam ou são medicadas nesse período, como um fator atenuante da ansiedade. E por que assim, que as pessoas que têm a ansiedade, né, é mais no fim do dia, no entardecer, que vem aquela sensação, aquela coisa, parece que ela acorda melhor, né? E depois no decorrer do dia os sintomas assim vão se acentuando. É bem assim mesmo, do jeitinho que você está falando. Por isso que a medicação é sempre dada no período vespertino. Porque é como se tivesse cumprido tudo. E seria assim, agora é minha vez. E é a vez do quê? Dos abusos.
aquilo que eu estava descrevendo para vocês agora há pouco. A ansiedade ela é mobilizadora dos abusos gastronômicos, etílicos, drogados, etc. Por isso que o senhor abriu dizendo, né? A ansiedade é o mal do século. Bom, o Mané Garrucha já ligou pra gente, nosso telespectador assíduo. Mané, mais uma vez, um abraço e obrigado, né, por estar aí assistindo a gente. O Carlos, doutor, da São Domingos, ele tem uma dúvida sobre um medicamento chamado Donarém. Ele disse assim, ele gostaria de saber qual é a função exata desse remédio. É um remédio antidepressivo? Sim. Ele atenua alguns sentimentos, entre eles a depressão. Mas, volto a dizer, sempre é bom ter um médico receitante. Né? Não façam automedicação, de jeito nenhum. Porque um medicamento que resolve para um, não resolve para outro, né, doutor? É bom deixar isso bem claro, né? É claro. E outra coisa que eu também gostaria de falar a respeito dos antidepressivos é que são remédios que as pessoas... não é porque ela sente algo que ela pode ir à farmácia e comprar um remédio. São remédios que exigem controle, né? Sim. E controle e tratamento, né? Quer dizer, o remédio é um instrumento a partir de um tratamento. Né? Tem que haver a necessidade da procura de um profissional que receite aquilo, mas que acompanhe o paciente. Porque o remédio em si não vai eliminar tudo. É preciso seguir um tratamento psicoterápico. Doutor, uma pessoa assim, depressiva, assim, ela pode chegar ao suicídio? Existem situações desse tipo, que é uma depressão insuportável e as pessoas eliminam a própria vida. Felizmente não são muitos, né? Mas que é notificado isso, sim. Bom, a Magda da Cruz, lá da São Luís, um abraço aos doutores, né? E amanhã ela está indo para a cirurgia, doutor. Ô Magda, então uma boa sorte, vai com Deus. Pega na mão de Deus e vai fundo. Tá joia? Receba um abraço nosso. A Dona Odete também está nos assistindo, a Dona Odete, a Cristina, lá da Casa Marques, também ligou para deixar registrado um abraço, né? E manda um abraço para o doutor e um abraço para a Ana. Estão todos assistindo na casa dela também, né? Também, a Dona Odete, a Cristina, agora a Dona Odete chegou de viagem, vamos tê-la mais de perto aqui junto com a gente, né? Gente, ó, e vocês que estão em casa nos assistindo, ligue pra gente, faça sua pergunta, tire sua dúvida a respeito desse tema, porque muitas vezes as pessoas gostariam de saber algo, não tem como perguntar, para quem perguntar, hoje é o dia. Quem não quiser ligar, use o e-mail, ó, saudetvd@hotmail.com. Doutor, e crianças também podem ter depressão, ser ansiosas? Podem. Existem crianças que já são habitadas por esse sentimento. E o tratamento medicamentoso, ele deve ser parcimoniado, ou seja, utilizá-lo em doses baixas o suficiente para não criar uma dependência. Quando esse sentimento incide sobre uma criança, ela, como os adultos também, demanda um tratamento psicoterápico. Agora, as pessoas vão perguntar, mas como faz psicoterapia? Existem situações em que convênios médicos propiciam atendimento psicoterápico. Então, é procurar aqueles convênios que facilitam e às vezes bancam o tratamento, tanto da ansiedade quanto da depressão. Mas eu vejo assim que muitas pessoas, eles ainda são meio assim, preconceituosos em relação ao tratamento psicoterápico. Eu acho que muitos chegam no consultório e querem um remédio, não é? Sim, sim. Eles chegam lá e falam, ó, eu estou bem, eu estou assim,
tô me sentindo mal. E eles querem tomar o medicamento. Como o senhor lida com isso? E isso eu brinco com os meus colegas e comigo também, que é um subproduto da medicina. E eu brinco dizendo que médico tem caneta nervosa. O paciente falou, chamega, receita. Isso não é uma boa prática. É preciso ouvir, é preciso estar perto para que o remédio possa ser utilizado da forma correta. E se houver possibilidade, esses pacientes de serem submetidos a uma psicoterapia, a ajuda vai ser muito grande. Esse problema que eu falei de médico com caneta nervosa é uma coisa que a gente vive pela própria formação da medicina, né? A função do médico é curar. E curar, muitas vezes, é sinônimo de receitar. Mas vamos lá, vamos continuar a responder as perguntas para os nossos telespectadores. A Rose da São Domingo, lá da São Domingos, ela diz o seguinte: doutor Ricardo, eu tomo um medicamento chamado Velija há 4 meses. Esse tipo de medicamento pode ser tomado por longo tempo? Como é que ela chama? Rose. Rose. O que é que ela toma? Velija. Não, eu não uso esse medicamento. Duloxetina, né? É duloxetina? Isso. Você veja com o seu médico como que está evoluindo, se isso está atenuando os seus sintomas ou não. Cuidado com dose, não automedique-se. É preciso ser acompanhada pelo seu médico que te orientou dessa forma. E ela ainda pergunta assim, doutor, uma pessoa que teve depressão, mas uma depressão assim muito forte, tomou muito medicamento, foi tratada de maneira assim e melhorou. Atualmente não toma mais nada. O senhor acha assim que isso pode voltar? Ou essa pessoa assim pode ser curada e nunca mais precisar de medicamento? Não, pode ser. Quando vocês me ouvem falando, eu às vezes fico temendo que vocês estejam me ouvindo como eu sou defensor da depressão. Não é. Acho que sim, há necessidade de medicamentos para controlar as depressões mais fortes, etc., evitar problemas dessa ordem, né? É comum haver suicídio, essas coisas todas. A recidiva da depressão também é comum, né? E mais difícil de tratar, no caso, né? É comum. Mas essa recidiva depende do tratamento que foi feito. Então, o que eu sugiro aos meus colegas, etc., é que quando, na frente de um processo depressivo, sim, medique, mas insista para que haja psicoterapia. Insista, porque isso é aquilo que vai poder ajudar a longo prazo esse paciente. Muitas vezes o paciente fala, não, eu vou tomar só um remédio, né? Então, gente, eu acho muito importante essa informação que o doutor está dando. Não basta simplesmente tomar um remédio. Não basta. Né? Existe a outra parte do tratamento. Doutor, e essa psicoterapia ela pode ser feita por um psicólogo? Desde que tenha formação psicanalítica. Pode ser, não precisa ser médico, não. Quando eu falo formação psicanalítica, eu estou querendo dizer que aquela pessoa que vai prestar esse serviço, ele também precisa ter sido analisado, né? Porque senão ele vai se projetar no paciente. Então, isso que é um conceito importantíssimo a ser dado pelas faculdades formadoras para os interessados de que, sim, medicamentos podem ajudar, mas o mais importante é submeter essa pessoa que é portadora disso de um tratamento psicoterápico. E quando eu falo psicoterápico, eu estou querendo dizer propiciador de um encontro consigo mesmo. É encontrar-se. A Nícia, aqui do centro, gostaria de saber sua opinião
sobre o Lexotan. Essas pessoas, doutor, só dormem com o uso de Lexotan. O que o senhor acha disso? Deve muita gente pedir receita lá, não vai, doutor, de Lexotan, de medicamento? Tem muitas pessoas e muitas vezes quando vão me procurar eu sou um médico decepcionante porque eu não receito, né? Eu sugiro que procure auxiliar outras formas, não só medicamentosas, porque aí vamos supor que toma o remédio e isso lhe dá um bom sono e etc. Nós estamos provavelmente construindo uma dependência. Vai ter que tomar remédio para sempre. E assim, a pessoa começa com depois 1,5, 2, né? E dificilmente se livram desses medicamentos. Por isso que eu insisto. E quando eu falo eu insisto, não é só convencer nós médicos de que essa é uma conduta adequada. É convencer também as associações que são responsáveis por pacientes. Aquilo que cria-se, por exemplo, um plano de saúde. E esse plano de saúde tem que abrir-se também para prestar esse tipo de ajuda. Né? Porque senão o plano de saúde fica restrito à medicação. E nem sempre é necessário. Ou há situações em que um trabalho psicoterapêutico é muito necessário, fundamental para o sofredor. E a gente vê que na Unimed aqui de Mococa tem isso, né? Tem. É importante até a gente passar para as pessoas, né? Que o grupo de prevenção, de medicina preventiva da Unimed, existem os grupos, né? Que eles fazem para tabagismo, para depressão, para tudo. É toda uma psicoterapia, um tratamento que ajuda muito, né? Muito, muito. E os planos de saúde devem não fiscalizar, mas propiciar isso ao paciente e ao candidato, ao terapeuta. Quer dizer, é uma oportunidade de ele aplicar as coisas que ele aprendeu. Ou seja, aplicar o tratamento psicoterápico a pacientes depressivos. E outra coisa, a gente tem que lembrar que esses medicamentos, tipo esses bromazepams, esses clonazepams, lexotans e tal, eles, além de criar uma dependência, eles levam a algum distúrbio de memória a longo prazo. Sim. Né, doutor? Baixa concentração, né? Sim, é verdade. Então, nisso, tem que tentar largar a mão disso aí. Sim. Né? E pensar no que o doutor falou, sabe? Tentar um tratamento, sem ser medicamentoso. Até caminhada, essas coisas ajudam muito, não? Muito. Eu sou defensor da atividade física. As pessoas às vezes me perguntam se fazer natação ou caminhada, isso aí emagrece. E aí eu respondo, não, isso não emagrece. Isso é bom para outras coisas. Por exemplo, são atividades aeróbicas, ou seja, é um movimento repetitivo, tá? Natação, caminhar. Isso é muito bom, sabe para quê? Para o coração, para o pulmão e para a cabeça, porque é um momento em que você vai ficar só com você. A gente sempre fica acompanhado de uma multidão. Então essa é uma oportunidade de estar em contato com a sua cabeça. Então, nesse sentido, é muito positivo. Então, gente, às vezes a pessoa fala, eu tenho depressão, eu estou com algum problema e eu não quero tomar remédio. Aí é uma dica, doutor, né? Vamos fazer atividade física, fazer caminhada, tudo isso traz benefício, não só para o corpo, mas para a mente, né? A Bárbara do Centro diz que toma um medicamento chamado sertralina, né? Ela toma 100 miligramas ao dia. Ela gostaria de saber, doutor, se sertralina é um medicamento para ansiedade ou para depressão? E se essa dosagem, 100 miligramas, é uma dosagem alta? Bárbara. Tá, Bárbara, converse, eu não quero interferir com a atitude de um colega, mas converse com o seu médico a respeito de dose e de medicamento. É preciso saber se a dose está correta e se o remédio está sendo útil para aquilo que ela apresenta. Então, me desculpe, mas eu não vou interferir
com aquilo que um colega está fazendo. É que muitas vezes a gente não tem noção assim, do que está sendo tratado, né? Então, às vezes a gente pode falar assim, não, está muito alto, né? E dependendo da doença, às vezes a dose está até baixa. É verdade. Né? Assim, são casos e casos, viu, Bárbara? Então, como não conhece o caso, é difícil às vezes falar se o medicamento... é um medicamento muito usado, né, doutor? De maneira geral, a gente prescreve muito sertralina, né? E até nessa dose mesmo, 100 miligramas por dia, na verdade. É verdade. Vamos lá, ó. O Edson, lá do Nelson Niero, ligou para deixar parabéns pelo programa e principalmente pela escolha do Dr. Ricardo, né? Obrigado. Que é uma pessoa maravilhosa. Obrigado, Edson. É bom quando a gente vê que tem pessoas que além do médico, gosta da pessoa mesmo da gente, né, doutor? É uma delícia. Às vezes, é interessante, eu saio para fazer uma caminhada, ou eu saio para ir ao banco, como eu falei agora há pouco, e aí a gente cruza com pessoas na rua. E muitas vezes as pessoas cumprimentam, bom dia, doutor, bom dia, doutor. Então é uma coisa muito boa, porque estabelece um contato não só de consultório, mas também de encontros na rua, caminhando. Ó, a Madalena, lá da Aparecida, mandou um e-mail pra gente. Ela gostaria de saber assim, primeiro, parabéns, doutor, tudo muito bem explicado, né? Mas creio que irei sair até um pouquinho fora do assunto, mas gostaria que o senhor matasse minha curiosidade. Sofrer por antecedência, doutor. Achar assim que nem poderei ser feliz agora, porque daqui a pouco vai acontecer algo de ruim. Isso tem algo a ver com depressão ou ansiedade? Sim. É uma antecipação, como se você fosse o agente causador do teu sofrimento. Então, uma situação dessa precisa de ajuda. E ajuda aquilo que nós estávamos falando, de preferência psicoterápica. A Maria da Vila Carvalho pergunta, doutor, se síndrome do pânico tem cura. Porque ela tem desde os 13 anos, tem 65 anos e ainda tem os sintomas. Tem cura, doença? Olha, Mas tem. Não quero ser repetitivo, mas certas doenças que se encostam na pessoa, como a síndrome do pânico que ela está falando, demandam tratamentos mais adequados do que está sendo feito. E o importante era isso, ela ter o espaço da escuta, não só do tratamento medicamentoso, né? Acho importante a gente escutar o paciente. Muitas vezes, quando você escuta, você vai poder estar mais perto do paciente, mais perto no sentido de entendê-lo melhor e, portanto, acertar nas condutas, quer medicamentosas, quer terapêuticas. É que muitas vezes, né, eu acho até que o médico gostaria de ficar mais tempo com o paciente, de sentar com o paciente. Acho que você já teve essa vontade também, né? Chegar um paciente e falar, eu gostaria de escutar mais, de conversar mais, mas, infelizmente... Mas esse é uma coisa que eu faço com muita frequência, né? Escutar. Outras vezes... pacientes que repetem, que vêm várias vezes, eu os leio, aquilo que eu escrevi, né? Então tem todas essas coisas, o registro escrito, às vezes, do sintoma e da informação que a gente recebeu. E esses pacientes vão voltar mais vezes, você acaba formando uma história daquelas comunicações. Portanto, você se aproxima mais da pessoa e pode ajudá-lo melhor. Às vezes a gente se torna um amigo, né, doutor? Sim, uma espécie de amigo. E um amigo qualificado, né? Porque nós estamos, às vezes, medicando, ouvindo e tendo terapêuticos.
Por isso que é importante a confiança, né? Quando a gente procura um médico, um profissional, porque é lá que a gente vai conversar, vai precisar da ajuda medicamentosa, então a gente precisa confiar muito no profissional que a gente escolhe. Sem dúvida. Outra pessoa que ligou pra gente aqui, ó, boa noite, né? Parabéns pelo programa. E gostaria de dizer o seguinte, doutor, sempre quando estou triste, tenho uma sensação de boca seca, boca ácida, isso é normal? Não é uma coisa muito frequente, não. Mas o que você está contando pode ser interpretado como sendo uma manifestação orgânica do seu sentimento. Ou seja, não só a cabeça está sentindo, mas o teu corpo está sentindo. Então ele apresenta um sintoma que é decorrente dos problemas emocionais. Sabe que um telespectador, eu acho que uma telespectadora, fez uma pergunta aqui, eu achei muito interessante. O doutor, eu tenho certeza que ele vai gostar desse assunto aqui, ó. Então, nossa amiga anônima disse, olha, conheço, doutor, milhares, assim, centenas de pessoas que vão ao médico falando que estão com depressão, só para receitar remédio antidepressivo para emagrecer. Né? E como trata isso? O senhor consegue perceber esse tipo de pessoa? Ela vê que é muito perigoso e ela já teve contato com isso. É mais frequente, como é que ela chama? Não é, anônima. A nossa amiga anônima. Então, anônima é o seguinte, é muito frequente o oposto, ou seja, a pessoa tem ansiedade e vai à procura de auxílio medicamentoso. Tá? A depressão também é, porém, a depressão ela demanda mais atendimento psicoterápico. Mas tem muitos que vão buscar remédio antidepressivo porque querem, assim, emagrecer, doutor? Não. O senhor não percebe isso? Não, isso não é comum. Para emagrecer, normalmente o motivo é a ansiedade. Só de controlar a ansiedade a pessoa já perde aquela compulsão pelo alimento, né? Pode emagrecer. E agora, eu acho que vale a pena salientar o seguinte, cuidado, porque às vezes você elege culpados. Quer dizer, quem é o culpado disso é aquilo. Não, nem sempre. Nem sempre existe uma culpa. A gente estava falando de tireoide agora há pouco. Muitas vezes a coitada da tireoide paga um pato que não é dela. Né? Eu sou gordo por causa da tireoide, não é. Ou eu sou deprimido por causa da tireoide, não é. São fenômenos mentais e fenômenos orgânicos, que um demanda tratamento físico, orgânico, medicamentoso, o outro demanda, muitas vezes, tratamento psicoterápico, que é mais importante. É porque se a pessoa está com algum problema de tireoide, não adianta querer fazer psicoterapia nela, né, doutora? A gente tem que entrar com medicamento mesmo, né? Não pode, não dá para confundir, né? Não, por favor, não confundam. E deixa a tireoide, o fígado também leva muita culpa, né, doutor? Coitadinho, ele paga um pato. Eu tô com dor de estômago, mas o problema é no fígado, né? Mas vamos lá, ó. A Juliana, lá do Nenê Pereira Lima, também um abraço a todo o povo do Nenê Pereira Lima que assiste a gente aqui assiduamente toda semana. Diz o seguinte, doutor, remédio antidepressivo, no início ele pode piorar o sintoma para depois melhorar ou não existe isso daí? Não é frequente isso não. A ação dele é imediata. Volto a dizer, só medicamento é insuficiente, é preciso buscar ajuda psicoterápica. Gente, então, ó, tem que lembrar que o tratamento são duas coisas, não adianta fazer só uma parte. Lógico. Né? Não adianta tomar o remédio e achar que o remédio vai resolver tudo. Né? Tem que fazer as duas partes. Né? Tem que mudar o cérebro. É igual aquela história assim, né, que para emagrecer a gente tem que pensar magro, né, doutor? Tem. Porque a pessoa está em casa já começa a pensar aquele monte de coisa. Tem de emagrecer, né? É verdade. Aparecida Chicone, lá da Mocoquinha, diz que ela também faz tratamento, né?
E ela usa um medicamento, doutor, que chama paroxetina. Se ela fica uns dias sem tomar, ela já sente falta de ar, chiado no ouvido. Esses medicamentos não pode ficar nem um dia sem usar? Como é que ela chama? Aparecida. É aquilo que a gente está falando já. Quer dizer, esses medicamentos são sintomáticos. O importante é você fazer um tratamento etiológico. A diferença de um para o outro é tratar sintoma e o outro é tratar a origem. Então, sempre o que eu estou falando, salientando, é que nós temos que nos preocupar com a origem, não sempre com o sintoma. Bom, outra pessoa, que é a Silvia, mandou para a gente aqui. Boa noite a todos e parabéns pela escolha do convidado. Silvia, obrigado, porque eu que escolhi. Gostaria de agradecer ao Dr. Pelozzi pela atenção que dedicou a mim há 2 anos atrás, quando me preparava para uma cirurgia bariátrica. O senhor foi muito dedicado comigo. Hoje, doutor, estou muito feliz com o resultado da minha cirurgia, me sentindo muito mais disposta para as minhas atividades diárias. Obrigado por tudo e aceite um grande abraço da minha família. Outro para você, Silvia. Lembrou da Silvia, né? É importante saber também, é a mesma coisa da cirurgia bariátrica, né, doutor? Sim, precisa a cirurgia bariátrica preparo, né? precisa. A obesidade, chamada obesidade mórbida, que é essa grande obesidade que, no fim, demanda intervenção cirúrgica, ela tem um componente emocional importantíssimo. Né? E se fizer a cirurgia sem ser acompanhada por um tratamento psicoterápico, podemos ter problemas. Né? Desencadear surtos e etc. Então, há um cuidado, e sempre que as pessoas me procuram para que eu faça o pedido dos exames, a minha recomendação é, tudo bem, você vai fazer os exames, mas vai já fazer terapia. É importantíssimo. A obesidade mórbida é um equivalente psicótico. Então, tem que fazer, vamos fazer o serviço completo, né, doutor? A Valdeci, da Vila Lambari, gostaria de saber, doutor, quem tem síndrome do pânico, se pode evoluir para algo pior, assim, uma loucura. E parabéns e obrigado pelas explicações. Valdeci? A síndrome do pânico. É horrível essa sensação, quem tem isso, né? Terrível, é terrível. A sensação de morte que essas pessoas têm. Medo e terrível. Então, Valdeci, repito, você precisa de tratamento. Não só medicamentoso. Mas pode evoluir, doutor, essa doença assim, para algo pior? Pode. Por isso que é importante, já sabendo de tudo isso, procurar ajuda, não só medicamentosa, mas psicoterápica associada. É necessário. A Vera... Porque isso é um alerta, é como se síndrome do pânico é como se estivesse dizendo, olha, eu estou com muitos problemas, eu preciso de ajuda. E a gente precisa fornecer essa ajuda, essa possibilidade de ajuda para pacientes que têm esse tipo de problema. Porque senão o paciente não consegue, muitas vezes, sair sozinho disso. Não consegue. Precisa de ajuda. Mas eu ainda falo que muitas pessoas assim, relutam contra o tratamento sem ser medicamentoso, né? Sim. Tipo assim, se chegar, eu falar, fui no médico porque eu estava sentindo isso, estava com uma síndrome do pânico, ele mandou eu fazer só terapia, uma psicoterapia, o paciente não sai. É meio complicado, não é? É meio complicado. Por isso que é importante que ele seja ouvido, seja medicado e seja aconselhado. Ou seja, ele vai ter todas as coisas. Ele foi ouvido e, dentro dessa audição, oferecer medicamentos para atenuar esse problema, sem dúvida, mas oferecer essa outra vertente, que é a vertente psicoterápica. Porque um paciente, ele pode assim, se sentir sozinho e acontecer algo muito pior para ele, né?
Então, ó, a Vera Lúcia da São Domingos gostaria de saber por que tem gente que na ansiedade, quando está ansioso, doutor, come demais e começa a engordar. E outras pessoas, quando estão ansiosas, param de comer, né? Não comem de jeito nenhum. Tá. O sintoma frequente da ansiedade é o comer muito. Tá? Não, como a gente citou já para vocês, comer, beber e drogar-se. Né? Todas essas coisas são subprodutos da ansiedade. Porém, há casos que não se comportam dessa forma. Então, é sempre importante a pessoa ansiosa procurar ajuda, não só medicamentosa. Olha aqui, outra pessoa também que não deixou o nome, disse assim, doutor, meu filho saiu das drogas há mais ou menos 1 ano. Hoje, ele é tratado com antidepressivo, mas tenho dúvidas. Como lidar com ele, como tratá-lo? Porque tenho medo de um dia ele cair novamente nas drogas. Ele tem 19 anos. Tá. Como é que chama? Nossa amiga anônima. Anônima 2. Anônima é o seguinte, entendo aquilo que te aflige, não é fácil ter um filho que ficou dependente de drogas, mesmo que agora esteja sendo tratado. E eu vou repetir alguma coisa que eu já falei. É importante medicamentos que controlem isso, mas é muito importante dele ser ouvido. Ser ouvido e conhecer-se. Ele precisa desse encontro. O tratamento psicoterápico é o promotor de um encontro do sujeito consigo mesmo. É como se ele abrisse a porta e falasse, olha eu aqui. É conhecer-se. E a necessidade de fazer esse tratamento concomitante para que abandone de vez as drogas. Isso. E acho que vale a pena a gente, que estamos no ar falando, que nós devemos não forçar, mas sensibilizar cada vez mais os convênios médicos da necessidade de ofertar aos seus pacientes, aos seus conveniados, a possibilidade de tratamentos psicoterápicos. Ó, a Rosa da Coab 2, ela diz que toma um medicamento chamado clorpromazina para depressão. Mas ela engordou demais, doutor, após o início do tratamento. E agora não consegue mais emagrecer, mesmo fazendo dieta, né? Mas ela percebe assim que é só ela ficar tensa, ficar nervosa, ela já ganha peso. Mas ela era deprimida que ela estava falando? Não. Isso, que ela fazia o tratamento para depressão com esse medicamento. E ela percebe que se ela ficar nervosa, estressada, ela ganha peso. Tá. Então, tinha uma conjunção de duas coisas. Você podia estar deprimida, mas você tinha saciedade. Então, agora, quando você trata uma coisa, você fica vulnerável à outra. Então, aí passa a comer e passa a aumentar de peso. Então, é preciso olhar para esses dois ângulos. Às vezes, ela está tratando só de uma coisa, né, doutor? E está deixando algo para trás. Está ficando vulnerável a outra coisa. Né? Então, Rosa, eu acho que às vezes precisa rever, né? Dar uma olhada para ver se está faltando algo a mais aí, né? Para que seu tratamento seja completo. A Conceição da SECAP primeiro manda o parabéns pelo tema do programa de hoje e pergunta como se faz, assim, como faz para uma pessoa com ansiedade, doutor, não tomar medicamento. Ela assim, como que eu sei que eu sou ansiosa? Bom, a primeira coisa é você procurar uma assistência médica, tá? De alguém que seja capaz de te ajudar. A ansiedade ela é tão exibicionista, quer dizer, ela aparece muito. Como a gente falou, aparece nos alimentos, aparece na bebida, aparece na droga, etc. Então, ela é, como eu chamei, ela é exibicionista. Então, é fácil de identificar. E, uma vez identificado, aí procurar a assistência adequada, correta. Doutor, você acha assim que a obesidade, as pessoas assim obesas,
elas têm o componente da ansiedade. Sim, sim. Em 100% das casos. Vou contar uma coisinha mais rapidinho. Andem na rua, né, olhando os transeuntes. Vê como vocês vão identificar uma quantidade enorme de pessoas obesas. Ou seja, está aí, circulando. E o que é que está acontecendo? Muito provavelmente, e às vezes jovens, o que está acontecendo é que nós estamos numa situação de ansiedades enormes. Então, a busca do alimento é uma busca de preenchimento de um vazio. O ansioso tem um vazio lá dentro. Então ele procura isso. E o alimento está ali. E aí você vai ver a quantidade de pessoas com excesso de peso circulando. E crianças, de todas as idades hoje em dia. A gente vê que a obesidade também é o mal do século, né, doutor? Sim. Sim. Isso aqui eu conto com muita frequência. Às vezes a gente dirigindo aqui em Mococa, você encontra bicicletas no sentido ao contrário, né? De garotos que estão na contramão, né? E algum dia, há uns 3 meses atrás, qualquer coisa assim, eu precisei ir para o hospital para ver um paciente e peguei meu carro e fiz o trajeto. E chegou numa esquina, estavam sentados uma série de bicicleteiros na esquina com crack. A luz do dia. Então, nós estamos assim, num momento em que a ansiedade é propiciadora de todas essas manifestações. Então, claro, é preciso cuidar, é preciso dar atenção, é preciso ficar perto para poder ajudar. Mas, quando eu falo, olha, é preciso que os convênios médicos estejam conscientes que o nosso papel é maior do que simplesmente receitar. Até a Suzana mandou por e-mail para a gente, no SUS, né? Tem condições de se fazer uma psicoterapia? Olha, eu não sei te responder se existe essa disponibilidade, mas existe uma série de associações, centros psicoterápicos para dependentes de drogas, de álcool, etc., e que oferecem a possibilidade de psicoterapia. Isso tem aqui, né? E é usar desses recursos, é importantíssimo. Nós estamos lidando com vidas humanas que podem se perder. Então, respondendo a tua pergunta, SUS deve ter. Eu não sei. Pelo menos deveria ter. Deve ter. Bom, doutor, eu gostaria de agradecê-lo, né, mais uma vez, pela sua presença aqui junto com a gente. E vou lhe oferecer hoje, né, mais uma vez agora, um agradecimento especial à Biba, né, aos doces Biba. Conhece os doces, doutor? Conheço. Então, eu agradeço. Agradecia nossos programas. Olha, esse aqui também é maravilhoso, doutor. Já dá para adoçar bem a vida. Eu gostaria, então, de agradecer pela sua presença aqui. Você viu que foi um tema, assim, né, que as pessoas têm necessidade de saber cada vez mais, né? Eu acho que foi muito esclarecedor. E deixar mais uma vez meus agradecimentos aqui. Imagina. Espero que o senhor goste desses doces. Eu gosto, o mesmo problema é que talvez eu me torne obeso depois de tudo isso daqui, mas vai ser bem ingerido. Né? Agradeço a Biba. E deixo a palavra aberta para que o senhor faça as suas considerações finais. Eu tenho muito prazer em poder ajudar, em prestar esclarecimentos à população interessada nesses temas que são tão importantes da ansiedade e depressão. Saliento o fato de que a busca medicamentosa é insuficiente, é preciso que
aspectos psicoterápicos sejam desenvolvidos, porque é por aí o caminho da solução final. Então, obrigado a vocês. Até a próxima. Quando a doutora me convidar, eu volto. E com certeza será convidado muitas e muitas vezes. Gente, a todos vocês, mais uma vez, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo programa Saúde, se Deus quiser.